Olá, sejam novamente todas bem-vindas e todos bem-vindos. Meu nome é Arthur, eu sou professor independente de inglês e essa é a terceira de uma série de entrevistas que eu vou conduzir ao longo da próxima semana com outros professores independentes que eu conheço, que eu confio, que eu gosto do trabalho, para ouvir algumas opiniões e oferecer para você que está entrando nesse universo agora, o que gostaria de se aprimorar nesse universo, sobre coisas que você pode fazer pedagogicamente ou administrativamente para aprimorar a sua prática. E hoje eu tenho a sorte, o privilégio de conversar com Gabi Frois. Gabi, muito obrigado por ter topado participar. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Gabi, você dá aula desde quando? Eu acho que eu comecei a dar aula em 2004 como professora substituta durante o meu mestrado. Comecei a lecionar na graduação, porque, como parte de horas que eu tinha do mestrado, eu comecei a dar algumas aulas para a minha orientadora. A partir dali, eu gostei muito da sala de aula, tanto que no final desse primeiro ano de mestrado, abriu uma possibilidade de eu virar professora substituta na universidade, eu aceitei, fiquei dando aula na graduação, isso ainda se estendeu por mais um ano, e aí eu concluí o meu mestrado. Quando eu concluí o meu mestrado, eu fui chamada para virar uma das professoras de um curso de pós-graduação, na época em tradução. Trabalhei por 7 anos nessa universidade, dando aula na graduação, na pós-graduação, Uhum. e em 2009 eu entrei para o mundo do ELT, para o English Language Teaching, que foi por meio de uma escola de idiomas. Mandei meu currículo, queria tentar, foi uma experiência excelente. Eu estava querendo pegar mais aulas, eu era mais tradutora do que professora na época, e aí virei mais professora do que tradutora, e assim continuo até hoje. Então essa experiência até 2009 foi em literatura. Foi em tanta coisa, foi em literatura, foi em cultura inglesa e norte-americana, foi Uhum. em estudos da tradução, tradução literária, tradução técnica. Eu trabalhei no mercado editorial, enquanto isso, trabalhei é, como gerente de projetos de tradução. Eu já fiz tanta coisa. Mas a sala de aula sempre me chamou. Eu não sei, eu acho que de todos os trabalhos que eu tive, a sala de aula ela é a que mais me motiva, no sentido de que você tem um propósito que é humano ali, né? Quando você está traduzindo um livro, quando você está revisando um livro, é claro, tem vários aspectos muito interessantes, mas não tem uma pessoa ali do outro lado. A sala de aula sempre tem alguém com quem você pode trocar coisas, aprender coisas. Eu dava aula de cadeiras mais acadêmicas, digamos assim, e aí chegou uma hora que eu decidi que eu queria dar aula de língua, e não tinha esse espaço na universidade na época para eu poder explorar isso. E aí eu fui para a escola de idiomas e amei. E comecei a trabalhar com adolescente, comecei a me aperfeiçoar, a melhorar o meu repertório de teaching mesmo, né? Você diria que você aprendeu inglês mais dentro de sala de aula ou você aprendeu inglês Hum, mais fora dela? Fora, eu Mais acho que fora. fora. A minha experiência, né? Eu sei que não é a experiência de todo mundo. Para te dar um exemplo, quando eu terminei a minha graduação, eu já tinha, por exemplo, o certificado C2. Eu já tinha estudado muito antes dali. Durante a faculdade eu estudei muito, eu queria muito que fosse, que o meu inglês ficasse impecável, porque eu estava me preparando para uma carreira de tradutora literária, esse era o meu Uhum. plano. Então ele tinha que estar tinindo para eu Afiado entrar. ali já. Uhum. Nunca virei uma tradutora literária. Eu fiz alguns livros de ficção na vida, mas muito poucos, e acabei indo para a área técnica. O inglês também foi muito útil, mas acho que esse impulso me fez querer me dedicar muito cedo à língua. E é interessante eu estou te perguntando isso porque, então, aparentemente, a experiência que você começou a ter a partir ali de 2009 de dar aula em sala de aula Hum. foi uma experiência diferente da experiência que você tinha vivenciado no seu processo de aprendizagem. Como é que foi isso? Você teve muita coisa que te chocou nesse processo, teve muita coisa ali que te balançou, que você teve dificuldade de se adaptar nesse processo, como é que foi? Foi muito diferente, porque eu aprendi inglês lendo ou estudando sozinha.
fazendo exercício e tal, e de repente eu me vi numa sala de aula onde eu entrei, a primeira escola onde eu trabalhei, utilizava o método comunicativo já, e eu tive que aprender. Aprendi muito assistindo aulas de outros colegas, fiz muitos treinamentos, a escola me treinou muito bem, eu diria. Acho que no início eu tinha até um pouco de, talvez, ceticismo em relação ao que eu mesma estava fazendo, e precisei ver os resultados dentro da minha sala de aula para entender que aquilo ia realmente funcionar, porque eu não fui aquela aluna, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ter um comando da língua já num nível bem alto me trouxe muitas facilidades, assim, porque eu conseguia ler os livros de teoria relativamente rápido. Eu já tinha tido muitas aulas de gramática na faculdade, então muita coisa eu já sabia, ainda que eu não soubesse como ensinar, eu já tinha o conhecimento, né? E eu sei, hoje em dia que eu trabalho com professores, eu diria que um dos formatos mais comuns de professor que a gente tem é o professor que foi aluno daquela escola de idiomas e que é Sim. absorvido pela escola porque se destacou de alguma forma. E eu diria que, para eles, o maior desafio é aprender a parte descritiva da língua, né, para poder Uhum. ensinar, talvez não de forma descritiva, mas ensinar de outras formas. Essa parte, para mim, foi mais tranquila. Eu acho que a adaptação mais difícil de todas foi que, como eu dei aula em faculdade por muitos anos, eu tinha aquele formato meio arena, assim, você fica lá Uhum. sentado, só joga uma pergunta e todo mundo vai contribuir. E não é isso que a sala de aula de língua inglesa espera, né? Quer dizer, os alunos precisam de muito mais estímulo, de muito mais Uhum. engajamento do que isso. Eu diria que não é só isso, né? Tem um momento para isso acontecer, numa aula de inglês É, também, né? Mas às vezes não é só exato. isso, que esse não é uma quantidade suficiente de recurso, né, para um aluno de Sim. inglês. E é muito interessante você mencionar isso, porque quando eu fiz a minha transição, né, do método que eu aprendi para o método que eu comecei a ensinar, que foi o audiolingual, para a abordagem comunicativa, eu pegava um livro com abordagem comunicativa e eu falava, mas, gente, pera, como é que eu toco 3 vezes isso? Pera, eu tenho que marcar os segundos aqui. Aí você começa a querer importar algumas coisas daquele método e talvez você ter ido para esse contexto da abordagem comunicativa, tendo vindo de uma experiência, não ter tido esse viés de uma experiência, né, anterior, ou pelo menos não com essa rigidez, pode ter de fato, né, te dado essa vantagem ali no processo, né? Sim, pensando agora no que você está falando, eu acho que a coisa mais fácil de todas foi eu chegar numa sala de aula e a coordenadora dizer: olha, aqui as aulas acontecem com os alunos em U. E eu pensei, sim, é assim que É claro. funciona, mas tem outro tipo? E tem, né? Só que para mim, tipo, se não fosse assim, eu não sei como eu teria conseguido. Porque eu vim de uma faculdade em que as aulas eram assim, sempre nessa meia-lua e tal. Então eu já tinha alguma noção do formato e do estar ali, né? Porque eu acho que quem vem de uma escola regular, por exemplo, que trabalha com aquelas fileiras e tal, de repente ter que dar aula numa meia-lua, é claro que não é impossível, você se adapta. Mas existe uma estranheza do estar ali, ou de como você vai se mover e tudo mais. Essa parte, para mim, foi a mais simples. E você, a transição completa do você estar vinculada a instituições, né, tanto a faculdade quanto o Instituto de Idiomas, até você se tornar uma professora independente, como é que foi? Quando que aconteceu? Eu sempre tive alunos particulares. Isso é uma coisa que acho que desde 2004, quando eu estava no último ano de graduação, eu comecei a pegar alunos particulares para exame. Eu sempre gostei muito de exame, eu já tinha o CPI na época, e comecei a preparar pessoas que vinham me procurar querendo aula de preparatório. E eu fazia só isso, mas eram pouquíssimos. Ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo melhor as minhas aulas de exames, mas ainda nada comunicativo, porque eu nem conhecia na prática, né? Só conhecia na teoria na faculdade. Eu sou do Rio de Janeiro, quando eu mudei do Rio de Janeiro para São José dos Campos, os alunos que eu tinha lá, particulares, queriam continuar a ter aula comigo. Então, isso foi em 2017, eu mudei para cá e pensei, eu preciso arrumar um jeito de manter esses alunos, porque seria bom para mim, inclusive. Eu estava mudando de uma capital para o interior, eu ia passar a ganhar menos, eu precisava compor minha renda de alguma forma. E aí comecei a dar aula por Skype. Do Skype eu vi uma professora, a Cecília Nobre,
anunciando que ela ia dar um curso para quem quisesse aprender a dar aula online, e lá ela falava do Zoom. Aí eu comecei a usar o Zoom, isso ainda no final de 2017. E em algum momento, em 2018, eu passei a ter um número parecido de alunos particulares e turmas na escola. Então já ficou um meio a meio, assim. Foi quando eu comecei a pegar umas turmas de professores só, em São Paulo, lá na Caltabiano Idiomas, e resolvi montar as minhas turminhas online de professores, para ver se dava. Eu pensei, eu fiz um acordo com eles, né? Eu dava aula lá presencial e falei, se forem professores que estão me procurando que não são da cidade, vocês se incomodariam que eu desse aula online? Não, claro que não, tal. Inclusive me deram muito suporte quando eu comecei. E aí eu comecei a dar aula assim, online para professores a partir de 2018. Eu acho que eu só fiz a transição realmente na pandemia, porque na pandemia tudo virou online. Por mais difícil que tenha sido para muita gente, para mim, como estava mais todo mundo em casa, eu passei a ter um pouco mais de alunos. E aí me deu coragem de falar, não, agora eu acho que eu vou tentar. E aí eu pedi para sair da escola e passei a investir no Instagram, em propaganda, para poder fazer o Solo. meu negócio decolar. Foi Uhum. difícil, foi bem difícil, mas eu diria que agora eu estou bem estabilizada. Eu até falo que quando eu fiz essa transição, ali no primeiro semestre, assim, antes de começar o semestre, me bateu um desesperinho, assim, de tipo, É, meu Deus do céu, e agora? Será que eu fiz a coisa certa? Será que. eu acho que é o medo de todo autônomo, né? Você não sabe se no mês que vem você vai ter a mesma renda daquele mês, e aí você tem que começar a se programar com menos do que você ganhou naquele mês, ou enfim, aprender a guardar. Eu aprendi muito a cuidar das minhas finanças com a transição para autônoma. Mas eu considero a minha transição só quando eu realmente abandonei a escola e passei a depender de uma renda que era só essa renda que não é fixa, né? Que é variável, que depende, que você, quando chega o fim do ano, as pessoas querem parar antes da hora e você não sabe se vai ter dinheiro em dezembro. E eu não acho que a gente vai um dia, né, deixar de viver assim. Eu acho que a gente vai Não, só se ajustando e se adaptando cada vez mais a essa realidade, entendendo e se apoiando em outras coisas, né? eu acho que sim, porque a partir do momento em que você. Uma coisa que eu resisti muito a entender, acho que a aceitar, é que uma vez autônoma, eu não era mais só professora. Eu tive bastante resistência com isso. Eu queria ser professora. Eu queria que gerenciar o meu negócio fosse uma coisa muito simples e que eu pudesse realmente viver de fazer o que eu amo, que é dar aula. Em algum momento eu tive que aceitar a realidade que é impossível, que você É. precisa gerenciar o seu negócio, que se você não gerencia, ele fica caótico, que as pessoas desistem porque está tudo desorganizado, que você não sabe quem te pagou, quando, onde, se veio por Pix, em que conta que tá. Não tinha mais condição. Aí eu comecei a organizar e isso comecei a pensar em mim como uma microempresa, né? Organizar finanças, entender as finanças, começar a fazer projeções, saber como guardar, saber quanto guardar, entender daquela hora aula que eu estou cobrando que eu não posso gastar aquele dinheiro todo, que ele tem que ser separado em várias frações e que essas frações vão ser usadas para fins diferentes. E eu acho que isso ajuda também a gente a se valorizar mais, porque a gente entende que a aula não é só aquela aula que a gente está dando ali, tem toda uma preparação, tem um pós, tem todos os materiais que você usa, que você tem que pagar assinatura e que, enfim, todos os custos que uma empresa tem e que no início eu não via. Coisas que quando a gente está vinculado a uma instituição, a gente não vê, né? A gente não vê Exatamente. acontecendo, tá? É um backstage, assim, né, que a gente não tem acesso. Isso mesmo. Qual que você diria, você, né, passou por diversas qualificações, não só qualificações linguísticas aí, mas também qualificações, né? Você tem o seu mestrado e tem muitas qualificações que entram nessa lista para formar a Gabriela profissional que ela é hoje. Você consegue listar algumas principais e qual foi a contribuição que cada uma delas teve na sua carreira como autônoma? Eu acho que ter uma formação linguística de bastante competência fez muita diferença. Então, eu fiz ainda cedo na carreira, mas acho que ninguém precisa fazer cedo, pode fazer quando conseguir as certificações de Cambridge. Então, eu fiz o FCI, o CAI, o CPI, e recentemente, há uns
2 anos, eu refiz um C2, tirei uma nova certificação, eu queria ter certeza que eu ainda estava... Just checking. É, double check. E já que eu dou aula de CPI, né? Acho que estar em contato com exames é muito importante se você quer trabalhar com eles. Eu penso agora em fazer um IELTS, pelo menos uma vez, nunca fiz. Preparo há muitos anos e sempre pensei, talvez não precise e tal, mas acho que agora eu queria fazer para entender o que é estar ali na pressão. Eu já meio que sei, mas acho que pagar bota uma pressão a mais. Eu tenho vontade de fazer. Aquilo que a gente estava falando, né, de valorizar cada centavo que a gente investe, É, né? Uhum. com certeza. E você entende, mas, não sei, acho que é uma forma de se colocar no lugar do aluno e também entender um pouco mais, com um pouco mais de gentileza, o que eles passam. E vou fazer agora, eu me inscrevi agora para fazer no final do ano a minha primeira prova B1 de espanhol. Estou estudando. Olha, É, rumo ao C2, vamos ver em quanto tempo eu chego lá. Nas minhas certificações de teaching, eu comecei pelo TKT, eu fiz os 3 módulos obrigatórios lá, 1, 2, 3, e fiz também um que existia na época, não existe mais, chamava Knowledge About Language, que era um pouco de gramática descritiva, assim. Foi uma prova muito legal. Eu acho que do TKT, o que eu sempre digo para os alunos, para os professores, né, é que o mais legal é se preparar, porque é uma prova que é só de múltipla escolha, então ela não é uma prova assim de grandes emoções enquanto você está fazendo, mas se preparar para ela te dá uma noção muito boa do que é communicative teaching e tudo mais que a gente faz na sala de aula. Depois dele eu fiz o CELTA, que eu acho que me mudou como professora, acho que eu comecei a ficar mais consciente das etapas, não que eu não fosse antes, mas você se sentir capaz de descrever o porquê das coisas, eu acho que te dá muito mais segurança. Então, ainda que eu soubesse as etapas de uma aula antes do CELTA, depois do CELTA eu fiquei tão consciente daquilo, eu passei a me sentir mais segura na sala de aula, e isso faz muita diferença. Era gritante, assim, os alunos comentavam. E eu já era uma boa professora antes, mas depois do CELTA eu virei uma professora muito melhor. Passei por uma coisa parecida agora no Deep TESOL, né, que eu estou terminando. Também fiz um mês intensivo desses de observação de aula e tal. Acho muito interessante a oportunidade que esses cursos dão para a gente de refletir sobre a própria prática e de ter alguém olhando, porque o negócio do autônomo é esse, né? Você passa a ser completamente sozinho. Você não tem mais quem te assista, você não tem mais quem dê feedback, você não tem mais quem te ajude a se renovar e tal. Acho que um curso desses tem essa vantagem de ter gente lá olhando, opinando, criticando, te dando dicas, te dando leituras e tal. Eu sentia muita falta disso e foi um processo maravilhoso. Em termos acadêmicos, eu fiz a faculdade de letras, que eu amei. Tive a sorte de fazer letras numa das faculdades mais incríveis, assim, do país, eu diria, porque eu estudei na Estadual do Rio de Janeiro, e é um curso só de inglês, né? Ele chama Inglês Literaturas. Então, é uma carga bem pesada de língua inglesa. Você tem aulas de inglês todos os dias, o dia inteiro, e num formato muito interessante, assim, como eu falei, a gente tinha essas aulas meio em círculo, as leituras eram pesadas e densas, a gente estudava muita crítica literária, então meu inglês melhorou muito em coisa de 2 anos. Eu acho que de tudo, o que eu posso dizer que me moldou mais do que tudo foi a graduação. Eu sei que não é assim com todo mundo, mas a graduação que eu fiz, ela me deu uma formação de educação e de pensamento crítico que eu carrego até hoje e eu coloco em prática na minha sala de aula, mesmo de idiomas. Então, uhum. lembro sempre dos professores que eu tive, de como as aulas eram, tento colocar em prática, faço muita leitura de educação, e não só de ensino da língua. Acho que isso é a coisa que eu talvez mais me orgulhe da minha prática. Me sentir realmente uma educadora, eu não me sinto uma professora de inglês. E eu sempre, eu também reconheço muito isso, assim, pensando um pouquinho na minha prática também, eu também reconheço muito, por exemplo, a influência do meu mestrado, que eu fiz um mestrado em Uhum. programação de ensino, e
o Celta e essas experiências que a gente tem em sala de aula, os feedbacks que a gente recebe de mentores, de tutores dentro do ELT, eles dão um norte de como a gente conduzir as nossas aulas, e eu sempre valorizei muito isso no aspecto técnico, de me ajudar a perceber, tipo, isso está acontecendo porque você fez isso, ou porque essa instrução Uhum. não ficou tão clara, tal. Mas eu também sinto que a graduação e as pós-graduações, né, lato stricto sensu, elas também ajudam a gente a ter esse contato com outras realidades de ensino É, e que exatamente. enriquecem muito o nosso processo dentro da sala de aula, né? Eu acho que sim. Acho que é uma coisa que a gente tem em comum, inclusive, no nosso trabalho. A gente vai falar ainda um pouco de que a gente trabalha juntas, mas Uhum, essa visão mais humanista, talvez, da sala de aula, das trocas, né? Em especial quando você está trabalhando com professores, que é o meu contexto, entender que eu não estou ali com pupilos, sabe? Eu estou lidando com pessoas que têm, às vezes, uma carreira mais longa que a minha e que está ali também tentando trocar alguma coisa naquele aspecto, naquele âmbito que eu tenho para trocar. Mas eu tenho muito a aprender com todos eles, e isso nem sempre fica tão explícito quando você está se preparando para ensinar a língua como ferramenta, né? uhum. Então, acho que ter essa formação por trás enriquece muito a nossa prática. De fato, de Muito. fato. Em termos pedagógicos, o que que você implementa nas suas aulas que você sente que ajuda muito, que foi uma decisão muito acertada pedagógica sua de tipo, eu garanto que as minhas aulas tenham isso, que os meus cursos tenham isso, e que você sente que foi uma decisão muito acertada e que te ajuda muito como autônoma. Pode ser o Paulo Freire? Eu acho que a minha prática ela foi profundamente tocada por essa pedagogia libertária, assim, não só o Paulo Freire, mas também a Bell Hooks, que era uma estudiosa de Paulo Freire, e outros teóricos, no sentido de que eu uso a minha sala de aula como um espaço de desenvolvimento de pensamento crítico. E por que que eu acho que isso é importante? Porque muita gente me pergunta, mas você dá aula de exame, por que que a pessoa precisa ser crítica? Quando eu especialmente trabalho com níveis de exame de proficiência alta, né? Eu trabalho só para níveis B2, C1, C2. Eles são níveis em que eles já lidam basicamente, ou esperam que um candidato produza níveis de pensamento abstrato. E pensamento abstrato não é uma coisa que você constrói com facilidade e que muitas vezes as pessoas não utilizam na vida, porque não precisa, né? A gente vive num mundo muito utilitarista, eu acho, e a gente não precisa muito de vários níveis de pensamento abstrato para viver. Então, eu acho que ter as ferramentas que fazem com que a gente consiga instigar o aluno, fazer o aluno questionar a realidade dele, ampliar a realidade desse aluno, fazer com que o aluno critique essa ampliação, dão àquela pessoa uma caixa de ferramentas novas, assim, que fazem com que ela consiga expressar questionamentos que antes ela não conseguia. Então, eu acho que a partir do momento em que eu comecei a me envolver mais com esse tipo de pedagogia, com esse tipo de prática, eu sinto que os meus alunos se desenvolvem mais rapidamente, porque eles viram questionadores eles próprios, e isso gera autonomia, e a autonomia faz com que tudo funcione, inclusive eles passam a estudar mais sozinhos, eles passam a ser mais donos do agentes, né, do próprio aprendizado, e é uma noção que eu não tinha com tanta clareza antes, eu fazia, mas eu via resultados, mas não sabia exato, sabe, o que eu estou fazendo, que está fazendo isso. E sim, tem muitos livros que a gente usa didáticos do mundo do ELT, eles fazem isso. Eles já têm, hoje em dia, até sessões de critical thinking, de pensamento crítico. Eles escolhem artigos e coisas que vão criar essa ampliação de realidade e tal. Mas eu acho que entender isso e também fazer com que o aluno entenda, no meu caso o professor, acelera o processo. E eu acredito também que a gente não precisa nem ir muito longe na questão do preparo para exames e lembrar que existe uma task de writing que é muito comum acontecer de você receber uma frase e você Uhum. precisar desenvolver um essay em cima daquela frase.
não existe um essay bem desenvolvido se você não tiver a capacidade crítica de examinar os prós e contras daquele contexto, de você conseguir explorar Exatamente. aquilo linguisticamente, ainda mais em um nível avançado, em um nível B2, C1, C2, né? É exatamente isso. E faz muita diferença. Eu acho que, claro, eu usei o contexto de exame porque o contexto de exame me parece menos óbvio. Quando a gente ensina inglês geral, me parece mais óbvio que a gente vá fazer isso, né? E explorar aspectos culturais, de diferenças entre culturas, e que isso vai naturalmente desenvolver o pensamento crítico do aluno. Mas quando você pensa em exames, a pessoa pensa, não, mas eu só estou aqui para aprender X porque eu quero passar na prova X. Só que sem desenvolver isso por trás, você não passa na prova. Talvez o contexto geral, né, ele dê mais oportunidade para a gente ter contato com outras, né, com esses outros aspectos culturais e Sim. tal. Mas eu também fico pensando, poxa, eu lembro que eu dei uma aula de TOEFL uma vez que falava sobre os primórdios do cinema. As pessoas tinham que entender pelo texto o que que era um polígrafo que chamava, eu não me lembro qual é que era o nome daquele dispositivo que eles assistiam por meio metiam a cara lá dentro de uma caixa e tinham que ficar girando, e aí você Não tinha sei. nossa, é um Quero texto essa muito aula. interessante. E você vê, estava dentro de um contexto Sim, de ensino para preparatório de prova. exato. Os textos que são trazidos pelas provas, eles meio que são propositalmente de assuntos muito diversos para meio que eliminar aquela possibilidade de uma pessoa ter aquele conhecimento, tipo, dar respostas pelo conhecimento que ela tem, né? Então, mais a resposta Sim, pelo. E aí, exatamente. poxa, e olha a oportunidade, né, de aprendizado, de a riqueza de um texto que é trazido dentro uma prova de proficiência. Nossa, eu acho muito interessante. Faz total sentido, né, de você querer desenvolver raciocínio crítico do tipo, para você conseguir processar esse texto, você tem que ter um repertório de pensamento crítico, né, de E eu acho que eu sou suspeita, né? Porque eu amo aula de exame. Mas eu acho que a aula de exame ela tem a vantagem de além de ter tudo isso, ela também desenvolver no aluno níveis de motivação intrínseca mais altos, porque ele tem um foco ali, ele quer passar na prova, então ele vai se dedicar mais do que talvez numa aula de inglês geral. Não todos, não estou dizendo que alunos de inglês geral não têm motivação, mas eu diria que a motivação do exame ela acaba sendo mais imediata e eu vejo o resultado um pouco mais rápido, assim, é bem legal. tem aquela Gosto muito. consequência mais palpável, né? Com Que a certeza. pessoa precisa, né? Eu preciso do certificado para ganhar uma promoção, eu preciso para mudar para o Canadá, eu preciso para não sei o quê. E você mencionou algumas coisas de aspecto administrativo um pouco mais cedo na nossa conversa, né? De coisas que você não tinha muito que contado quando você fez essa transição para autônoma, né? As questões financeiras, tal. Qual é que foi uma decisão de, né, organização do teu negócio, um aspecto administrativo mesmo, que você tomou, que você implementa, que para você fez total diferença? Contratar uma secretária. Mas é É muito isso! vergonhoso eu ter que Mas admitir não, mas é isso. total isso. Porém, por anos eu tive planilhas que eu não preenchia corretamente, eu não conseguia entender de onde vinha o dinheiro. Todo mundo que pedia, tipo, atrasei aqui, posso fazer um Pix? Eu deixava, e aí eu perdia aquele dinheiro, não sabia onde estava. De repente aparecia um dinheiro na minha conta, eu pensava, oba, sushi, e aí gastava imediatamente. Era um caos. E aí, quando chegava o fim do mês, eu nunca conseguia fechar com dinheiro em caixa. E não sabia por quê, porque eu não sabia nem onde o dinheiro tinha ido parar. Acho que foi uns 2 anos, talvez, que eu tive uma conversa com o Vinícius Giamantino e falei: "Pelo amor de Deus, eu não consigo, sabe, eu já sou autônoma há tantos anos, eu não consigo resolver isso", né. E ele falou: "Contrata alguém, por que que você não pode delegar?". E eu falei: "Ai, mas né, eu sou um fiasco, incompetência ao máximo". Ele falou: "Não, todo mundo faz isso". Seu negócio está crescendo e você tem que começar a passar algumas responsabilidades para outras pessoas. Mal sabia ele que, na verdade, eu não estava passando porque eu não tinha nenhuma responsabilidade, era um caos, assim. Então, não é que eu deixei de fazer, é que alguém começou a fazer. A palavra-chave aqui é a responsabilidade. E aí, eu contratei uma contadora, hoje eu tenho uma contadora, eu tenho uma assistente que dedica algumas horas do dia para ajudar a fazer esse balanço, e ela também
me ajuda um pouco na comunicação com os alunos, em especial os alunos novos, encaminha, organiza, ela é muito organizada, maravilhosa, Cris, te amo. Com isso, eu passei a ter mais tempo para me dedicar ao que eu gosto realmente, que é dar aula. Nossa, de fato, eu particularmente eu não vejo o menor problema nisso, se a gente tem condições financeiras de contratar alguém para executar um serviço, dá a oportunidade de você fazer o que você gosta mais, se identifica mais, se sente mais motivada, acaba sendo uma cadeia de benefícios, né, que refletem em última instância na sua aula, que você está centrada na tua aula, você está na tua aula pensando no que aconteceu com o dinheiro do mês e se você vai ter dinheiro para comprar sushi depois da aula, porque você prometeu pro marido que, tipo, não, hoje a gente vai comer sushi e tal, né? E aí você chega no fim, Exato. você tá pensando na aula se vai ter como, né? Não, eu super entendo, eu super apoio professores que têm tem essa condição financeira, né, de delegar isso. Também tem isso, né? Porque você tem que chegar num ponto em que você tem aí uma margem de folga que te permita ter gastos a mais, né? Então, é mais uma coisa que a gente pensa quando põe lá o valor da hora-aula. Esse serviço a mais que vai fazer com que as pessoas sejam bem atendidas, com que as pessoas recebam os documentos no dia certo, com que as pessoas não tenham que ficar pedindo para mim um boleto, porque ele agora é enviado no dia certo automaticamente, enfim, não é fácil. E quando eu fiz a transição, eu não tinha dinheiro para isso de forma alguma, mas aos poucos você vai se construindo, você vai se organizando, você vai tendo um fluxo de caixa que te permite começar a investir na própria empresa, e aí um dos investimentos que eu fiz foi esse. Eu achei que valia a pena ter alguém que cuidasse disso, visto que eu não sei fazer, e eu acho que isso melhorou muito, não só para mim, a situação, como para os alunos também, porque tudo é mais fácil, eles já se comunicam direto com ela, eles já resolvem tudo, ela resolve muito mais rápido que eu, porque se alguém me manda uma mensagem, eu vou responder 5 horas depois, porque eu estou dando uma aula seguida da outra. Então, melhorou muito o processo, mas eu também entendo que, para quem é autônomo, uma etapa, é uma segunda etapa, né? A primeira etapa é árdua. E Sim, eventualmente tem professores que lidam com isso super bem e gostam de sim. fazer isso e assumem isso para eles. Você faz isso super bem, né? Eu faço isso. Super bem, né? Cortou. Mas eu não fazia nada bem, eu fazia muito mal. Não sei, eu me sinto agora uma empresa. Antes eu me sentia uma coisa meio caindo aos pedaços, assim, quando você está correndo, meio despencando, tropeçando. Pensando em termos de habilidades suas, habilidades que você tem, interesses que você tem, aptidões que você tem, coisas que estão fora do universo das suas qualificações, né? Coisas que você não aprendeu fazendo os certificados que você fez, fazendo os cursos que você fez, mas coisas que são parte da Gabriela e de quem ela é e dos interesses dela, tal. O que você sente que você tem que te ajuda muito como autônoma, que, né, facilita muito a tua relação com os alunos ou facilita muito você dar as suas aulas e você tocar o seu negócio? Você falou habilidades que você tem. Eu pensei, eu sei patinar. Não serve essa para a resposta. Talvez, uma coisa que eu acho que eu tenho, e que não sei de onde vem, e é uma coisa que eu consegui refinar com os anos, eu tenho uma intuição muito boa com as pessoas, assim, talvez pela forma muito aberta de ser, a minha personalidade é muito expansiva, eu sou muito vocal sobre as coisas que eu acredito e defendo e tudo mais, eu tendo a atrair pessoas que querem trabalhar comigo, estudar comigo, que já são um pouco parecidas comigo. Mas acho que, para além disso, eu tenho uma boa intuição, às vezes, de encaminhar as pessoas para coisas que talvez elas não soubessem que elas podiam fazer. Então, isso é uma coisa que eu faço muito na primeira entrevista, quando alguém quer ter aula comigo e vem me procurar falando, eu queria fazer X. E eu faço um processo meio de investigação, assim, mas quem é você? O que você gosta? O que você faz? De onde você vem? O que você já estudou? Como que você gosta de estudar? O que você pretende? Quanto tempo você tem e tal? Que é aquela coisa da gente tentar descobrir as necessidades do aluno, mas muitas vezes eu acabo dali falando, olha, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho
que isso que você veio procurar não é o que você quer, porque me parece que... E aí explico e falo, ó, talvez isso aqui fosse melhor, esse caminho fosse funcionar mais, e você fosse gostar e tal. E muitas vezes as pessoas aceitam e dá muito certo. Então, eu acho que essa intuição é uma coisa que eu uso muito na aula. E é interessante você descrevendo essas perguntas que você direciona para a pessoa, às vezes até a própria pessoa chega à conclusão, né, que É, é sozinha, do tipo, nossa, é verdade, sem né, nossa, dúvida. Sim. e é muito, eu acho que, eu tenho essa impressão de que quando as pessoas percebem que você genuinamente está agindo pelo bem deles, eles estão muito mais propensos a aceitar uma sugestão, um redirecionamento de objetivos e tudo mais. Essa semana mesmo eu tive uma conversa com uma professora que queria entrar numa turma e eu falei, olha, eu não acho que é uma boa ideia, por esse motivo, eu acho que vai ser uma coisa que talvez prejudique a sua autoestima, que talvez você não devesse tentar dessa forma, acho que tem esse caminho aqui que você devia considerar. E aí eu sempre termino falando, ó, depois de tudo isso que eu falei, você pode ignorar e você pode seguir o que você queria inicialmente. Mas eu acho que eu devia falar, porque se der errado, eu acho que a gente pode tentar esse outro caminho. Obviamente eles têm né, autonomia para decidir o que preferirem. Já aconteceu de vir um professor falar, eu queria fazer o preparatório do B2. Aí eu entrevisto, faço conversa, não sei o quê, e eu falo, não, você não vai fazer o preparatório do B2, você já tem inglês C1, você tem que ir para o próximo. Ah, mas eu não tenho coragem, nananana. Mas não tem propósito em fazer essa aula. Então, assim, eu não quero tomar o dinheiro das pessoas para elas fazerem uma coisa que depois elas vão sentir que não teve proveito, né? Assim, eu valorizo muito o meu dinheiro, eu valorizo dos outros também, não quero que a pessoa gaste dinheiro para uma coisa que depois ela pode até pensar, a Gabriela não me disse nada, e eu podia já ter feito a prova seguinte, sabe? Não, então eu sempre falo, teve um professor esse semestre, inclusive, que eu falei, vem nas duas, por 2 semanas, e aí você vê. Você, Experimenta. vê como você se sente, porque a minha intuição é que você vai gostar mais dessa, você está querendo ir na outra, faz as duas. Aí ele fez e ficou na outra. Então, mas aí ele também teve a oportunidade de experimentar, entender, e falou, não, você tem razão. Aí tem dia que ele vem e fala, tô arrependido, que não sei o quê, é muito difícil. Eu falei, ó, segura, porque olha a nota que você tirou nessa último exercício que a gente fez. Não, tá bom, você tem razão. Porque é isso, né? A gente também, a nossa experiência também pode ajudar a guiar um pouco eles, e a gente sabe como é custoso fazer um exame. É muito caro, é muito pesado, você passa muito tempo se preparando. Um professor que às vezes trabalha no setor público e tem que pagar R$ 1.600 numa prova, se eu puder livrar ele de uma prova e ele já for para a próxima, é uma excelente economia, né? É também a gente conseguir passar para o aluno, né, o quanto que do preparo para um exame, quanto do você fazer um exame e tirar um certificado, envolve manejo emocional e manejo de tempo e coisas que vão interferindo em cascata com o nosso idioma, né? Porque às vezes a gente respondeu uma questão de múltipla escolha errada, não é necessariamente um indício de falta de proficiência. Às vezes é um indício de uma Exato. falta de atenção que foi causada por um desespero, que foi causada por uma Uhum. dificuldade de manejo de tempo, que foi causada por né, fazer essa cascata reversa, né? E ajudar as pessoas a perceberem que, tipo, tá, eu entendo que você tá querendo chutar mais baixo. Mas não Perceba, precisa, em termos de idioma, você cola em tá mim, bem. Né? Vamos trabalhar nesse seu emocional e você sim. perceber que, tipo, ó, você tá num lugar diferente de que você achou que você tava, né? E eu acho que isso é um fator muito importante, assim, que talvez, que às vezes é um pouco negligenciado, eu diria, em especial em instituições, assim. Tento fazer um esforço de fazer esse trabalho emocional na sala de aula. Vamos pensar em como você estava, olha aqui como você estava, porque é muito difícil a prova, não vou passar nunca. Poxa, olha o quanto você cresceu de fevereiro até aqui. Não é possível que você não veja esse progresso. Esse progresso, ele vai aumentar. Porque é muito comum o aluno de exames, de maneira geral, ele chega um momento ali, que talvez seja 3 meses depois de começar, que ele começa a se confrontar com a realidade de tudo que ele ainda não sabe. E aí aquilo parece tão imenso
que ele começa a literalmente hiperventilar, assim, tipo, eu não vou dar conta, não é para mim, eu não consigo, não vai dar tempo, não sei fazer, eu não vou estudar francês, sei lá. Você tem que, o seu papel é de estar ali e falar, olha, é assim com todo mundo. Eu estou fazendo o meu deep tissue e eu também tive essa falta de ar aí em algum momento. Quando você vê, putz, tem que ler esse monte de livro, eu não tenho tempo de ler esse monte de livro. Mas você tem que parar, respirar e falar, eu vou ler um. Aí semana que vem você fala, hoje eu vou ler esse aqui outro. E aí, depois de 3 meses, você leu 3. 3 é melhor do que 0, né, que estava ali atrás. Então, fazer esse trabalho constante. Olha só quanto você já aprendeu. Olha como essa nota melhorou em relação à última. Olha só o que você já sabe falar. Olha como você está muito mais fluente do que quando você entrou aqui. E deixar eles muito conscientes disso todo o tempo para poder criar esse hábito meio clichê, porém verdade, de você só pode se comparar com você mesmo. Existe uma medida objetiva que no fim das contas é o certificado que você está mirando, né? Mas você não vai chegar lá se comparando aos outros, você vai chegar lá se comparando consigo mesmo. Gabi, de onde que vêm as suas indicações? Por incrível que pareça, eu estou há quase 7 anos trabalhando por indicações. Eu cresci e me mantenho no que a gente chama de orgânico. Eu comecei tendo a oportunidade de trabalhar em uma instituição, tendo algumas turmas de professores. Esses professores me indicaram para outros professores, que me indicaram para outros professores. Eu tenho uma conta de Instagram que é muito, ela é pequena e por isso ainda ela é muito qualificada em termos de seguidores, assim, a grande maioria, vasta maioria dos meus seguidores são professores, então são pessoas que vão se comunicando umas com as outras, eu tento ser muito presente, não apenas no Instagram, mas também em fóruns, em grupos de WhatsApp, em Sim. eventos, para garantir que as pessoas me vejam, me entendam, né, saibam com que eu trabalho e também lembrem de mim. E com isso eu consigo, quando eu lanço alguma coisa, que as próprias pessoas espalhem nos grupos, nos fóruns, nos Instagrams delas e tal. Eu diria que é isso, assim, eu tenho fases do ano em que eu lanço ou começo a sinalizar os cursos que eu vou oferecer e a comunidade meio que me ajuda, assim, a fazer a propaganda. Eu tenho funcionado assim. Tenho muito medo, eu confesso, porque eu acho que o Instagram muda, o algoritmo muda, a minha conta está crescendo e eu acho que eu vou perder essa qualidade de seguidores. Eu já vejo muitos seguidores que não são professores chegando, e em algum momento eu vou ter que ter uma estratégia nova, mas por enquanto tem funcionado assim. Nos últimos 7 anos, a minha conta vem crescendo organicamente e as minhas turmas e alunos também. E é sempre muito importante a gente não botar todas as nossas fichas em uma coisa só, né? E você diversificar o Instagram com os fóruns e com contar com você ter essa variabilidade de origens de coisas para poder manter esse fluxo. Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, eu vejo muitos professores que estão começando, em especial os autônomos, que ficam, eu vejo eles muito ansiosos com essa relação de tipo, o que eu tenho que fazer no Instagram? Eu tenho que postar a dancinha, eu tenho que postar como dizer thank you, eu tenho que postar como não sei o quê, e aí posta e não está funcionando, não, então tem que ser a caixinha, tem que não sei o quê. Eu confesso que quando eu cheguei numa cidade nova, onde eu não conhecia ninguém, não tinha nem como crescer com indicação, o que eu fiz? Eu mandei fazer um flyer com o meu nome, meu contato e o tipo de serviço que eu oferecia, e eu comecei a botar nas caixinhas de correio de prédio. Uhum. Foi assim que eu comecei. Isso funcionou muito mais do que o Instagram na época. Sim. Aí consegui um aluno. Você pode levar no seu trabalho e distribuir, mas não põe na mesa da recepção, não, distribui. E aí apareceu mais um. Você pode botar no seu prédio? Você pode botar não sei o quê? E aí fui pedindo, tem que ter cara de pau, né? Mas isso fez com que eu crescesse em pouco tempo, assim, 2 meses eu já tinha 8 alunos. Isso é muita coisa, eu acho. Para quem está começando numa cidade nova e tal. A captação, ela pode ser de outras formas, né? A gente não precisa do Instagram para tudo, assim. E acho que tem muita gente que faz isso porque tem muitos professores que trabalham em cidades muito pequenas.
e que querem conseguir alunos de outras cidades para expandir o negócio. Aí, nesse caso, eu diria que você tem que talvez ser mais ativo, né? Vai em estabelecimentos comerciais, e aí, a partir dali, também contar com o Instagram. Acho que morar numa cidade maior tem essas vantagens, né? E não dá para a gente achar que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que dá para crescer no orgânico, sim. Assim, essa ideia de que a gente tem que gastar dinheiro no Instagram, até agora, para mim, não se provou verdadeira. Aquilo, né? Às vezes, não necessariamente direcionar para fazer uma divulgação da sua aula específica, mas vai lá e, sabe, viva, faça outras coisas, vai fazer uma aula de música, Exato. vai participar de um grupo de leitura, vai aprender a tricotar, vai, sabe, vai fazer coisas que vai te colocar em relação com outras pessoas, vai fazer conhecer pessoas, vai poder fazer as pessoas Exatamente. sentirem quem você é, né? Porque essa realidade do Instagram, queira ou não, ela é muito recortada e as pessoas que chegam até o nosso Instagram, elas sabem que aquilo não é tudo. É claro que os depoimentos que a gente colocar no Instagram ou no nosso, em qualquer lugar, vão ser depoimentos recortados para, né, são depoimentos bons, são devolutivas boas de alunos que as pessoas têm essa malícia de perceber, tipo, ah, não, beleza, ter bons depoimentos e ter pessoas falando bem das aulas, tudo, a gente meio que tem, a coisa vem muito, isso ajuda bastante. Sim. Mas a coisa vem muito de as pessoas sentirem quem você é, de terem se É. relacionado com você e de terem tido esse contato humano, trocado ideia com você e percebido qual é que é o teu modus operandi e tal, né? Sim, e eu acho que quando a gente mostra um pouco da nossa personalidade lá, eu acho que isso chama mais atenção do que qualquer post de dica de idiomas ou sei lá o que mais que a gente posta, porque a pessoa começa realmente a fazer isso, se conectar com você. É, Então, eu tento sempre fazer isso, ser o mais você faz genuína bastante possível isso, para né? que as pessoas saibam quem eu sou. As pessoas, quando chegam em mim, elas já sabem quem eu sou, elas já me conhecem. Eu não Uhum. sou outra pessoa que não é aquela que está ali. Quem tem essa coragem também, né? Porque não é uma coisa fácil ficar botando a cara lá no Instagram todo dia e filmando e tanto sujeita a críticas, as mensagens que chegam corrigindo ou sei lá o quê. É Não é se fácil. vulnerabilizar, né, de alguma forma. É, É se sem vulnerabilizar, dúvida, com certeza. A gente tem que estar meio sem que preparado dúvida. para isso, né? E que recomendação que você teria para professores que estão começando agora nessa carreira de quero me tornar independente, eu quero, né, me consolidar como independente? Eu acho que tudo começa com dominar a língua. Eu acho que quem está começando e gostaria de ter uma carreira mais sólida, deveria, primeiro de tudo, investir em desenvolvimento linguístico. Não é que você precisa ter um inglês C2 para dar aula para iniciante, mas a confiança que vem de você dominar um idioma, aquilo se traduz na sua prática de formas muito claras, assim, e isso faz muita diferença no processo de aprendizagem, até para o aluno mesmo, porque você está muito mais preparado para, sei lá, propor o Lidar. que quer que seja que eles precisem. Então, eu acho que é importante você saber gerir um negócio, as técnicas de didática e tudo mais, mas eu diria que com um inglês muito bom e um livro didático bom, você vai ser um professor bom, porque o livro vai te ensinar a gerir a sala de aula e a sua capacidade linguística vai te levar a se sentir seguro enquanto você está fazendo aquilo. Com isso, você já começa bem. Eu diria que é isso, investir em melhorar o inglês a ponto de você se sentir confiante e, a partir daí, você vai aprendendo com os materiais. Tem muito Uhum. material muito bom produzido por gente especializada, né, que esteve na sala de aula e que entende como funcionam as metodologias. As primeiras páginas de um material didático sempre explicam, né, a proposta daquele material e tudo mais. E a partir dali você consegue planejar, aprender a ser mais criativo na sua sala de aula. Não ter medo dos materiais, né? É, Não achar é, que os materiais estão ali para massificar o teu ensino, não. Eles estão ali é, para ajudar você a guiar bem o ensino que você vai individualizar, o que você vai
guiar para uma determinada pessoa, um determinado grupo, né? Eu acho que o grande segredo é você entender que quando você usa um material didático, você não está dando aula do material, você está usando o material como uma das ferramentas Uhum. para que a sua aula seja mais completa. Mas eu sou muito pró material didático, porque são pessoas especialistas que escreveram, que passaram muito tempo pesquisando, preparando, pensando. Passou por muitas mãos, né? E que bom que aquilo existe e eu posso usar para servir de base na minha sala de aula. Claro que a gente vai sempre complementar com outras coisas, a gente vai cortar coisas que a gente não precisa para um aluno ou outro, mas, na minha opinião, isso também é personalizar. Personalizar é você pegar o que é bom de uma coisa, pegar o que não é e te jogar fora, e usar o que aquele aluno precisa dentro do que um especialista já construiu. Esse semestre e o próximo, a gente está oferecendo uma coisa que é, a meu ver, uma coisa muito especial. Nós estamos oferecendo uma mentoria para professores que têm interesse em se desenvolver. O nosso projeto, que é intitulado The Self-Employed Teacher, o SET, ele acontece todo segundo sábado do mês, Salvo os feriados. salvo os feriados, que vai acontecer agora em outubro. Ele tem o propósito de oferecer orientações, dar contexto, dar material e dar orientações, tanto no aspecto acadêmico, no aspecto pedagógico, quanto no aspecto business, administrativo da coisa, porque a gente entende que essas coisas não sobrevivem sozinhas. Você pode ter o melhor business e se você não tiver o acadêmico, você vai passar perrengue. E se você tiver o melhor acadêmico e você não tiver um business suficiente para manter o teu negócio, você também vai passar um certo perrengue até você chegar a algumas conclusões dolorosas, né? De tipo, de ter que Sim. tomar algumas atitudes dolorosas. E nós estamos. É um projeto que eu estou apostando bastante, tá sendo muito legal, tá tendo uma Tá troca sendo muito muito legal. interessante. Nós já estamos. A comunidade já está acontecendo, já está rolando, as sessions já rolaram, mas para quem tiver interesse ainda em ingressar nessa turma, tem como. Nós estamos disponibilizando as gravações das primeiras sessions, os materiais usados nas primeiras sessions, e ainda tem muita coisa para acontecer, muita troca para acontecer. Não chegamos nem na metade do que a gente está planejando. E é uma oportunidade também de se conectar com outros profissionais, né? Uma oportunidade de você trocar figurinhas e fazer isso que a gente está fazendo aqui na forma de uma entrevista, mas também fazer isso de uma forma mais próxima, trocar orientações, trocar recomendações, trocar referências e caminhar juntos, se dar as mãos aí, caminhar juntos e se desenvolver como profissionais. Eu acho que uma coisa que eu senti muita falta quando eu fiz a transição para autônoma foi essa troca com outros professores, e era uma coisa que a gente já falava há algum tempo, né, de tentar recriar essa sala dos professores, esse Teachers Lounge, em um ambiente online, para que o autônomo não se sinta tão sozinho. Então, essa mentoria, que é nosso baby, Uhum, uhum. tá sendo muito pensada dessa forma, assim, uma forma de todos conseguirem trocar essas experiências e também ter um espaço de troca e de ajuda e de pedidos, e enfim, a gente tem todo encontro uma temática, que é a temática daquele mês, mas a gente também tem espaços para troca de assuntos mais urgentes, alguma coisa que está acontecendo nesse momento na sua prática e que você queira compartilhar para todo mundo, tentar oferecer opiniões e conselhos e ajuda, enfim. Vira e mexe a gente joga uns pepino no grupo de WhatsApp para o pessoal resolver lá. E aí, o que que você faria nesse sentido? O que que Uns você faria nessa casos, né? Ó, situação? essa semana apareceu um aluno falando X, como você reagiria? E todo mundo Uhum. opina. Isso tem ajudado até a ampliar nosso repertório mesmo de como lidar com certos assuntos, tanto administrativos como pedagógicos. É Tem um sido muito legal. grupo. É importante a gente falar que é um grupo pequeno, tem vagas limitadas, a gente não está querendo expandir o grupo no sentido de ganhar número, a gente quer expandir o grupo no sentido de nós queremos, a gente tem algumas vagas abertas ainda e é um grupo muito diverso. Tem muita gente com muito background interessante ali dentro que pode dar uma perspectivas muito interessantes. Então tem gente que já é autônoma há muito tempo, gente que acabou de virar autônoma, gente que quer ser autônomo.
e tá todo mundo ali trocando. Tá sendo bem legal. Maiores informações estão no site da Gabi, Sim. mas também a gente está disposto, se você entrar em contato pelos nossos Instagrams, pelos nossos WhatsApps, quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, fica à vontade. Gabi, muito obrigado novamente por ter topado. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada, foi bom fazer essa revisita pela minha carreira. É sempre muito bom, né, a gente Sim. recordar esses aspectos. Obrigadão e fique atentos para as próximas entrevistas, mais material para vocês, mais orientações para vocês. Um abraço.